Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda conversa sobre saúde única e o papel do farmacêutico nesta área. Meu nome é Marcelo Piloneto, eu sou farmacêutico, bacteriologista do LACEN e professor de microbiologia da PUC Paraná e membro do Instituto Nacional de Pesquisa com Resistência a Antimicrobianos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos abordar de uma forma mais prática como que o farmacêutico se insere dentro desse contexto multiprofissional de saúde única e trazer um exemplo prático de uma investigação aqui no Paraná sobre o uso de ferramentas de saúde única para esta abordagem. Bom, a saúde única tem vários aspectos. Um deles é a questão da relação com as zoonoses e um outro é a questão com a resistência antimicrobiana, um tema tão importante para a área de saúde. Nesse artigo publicado em 2016, a resistência a antibióticos é considerado por excelência um dos melhores exemplos de saúde única que nós podemos usar para abordagem da saúde em humanos. Esta figura nos ilustra de maneira muito didática e muito completa como que o uso de antibióticos não deve ser visto somente dentro dos hospitais. Nós, profissionais de saúde, temos uma tendência a ser muito hospitalocêntricos. A gente acha que os grandes problemas estão todos dentro do hospital. Mas, na verdade, se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que o que acontece dentro do hospital, por exemplo, o consumo de antimicrobianos, passa pela excreção de antimicrobianos que podem chegar no meio ambiente e podem atingir tanto humanos quanto os animais que estão fazendo recreação em algum leito de rio, por exemplo, ou até mesmo em animais que vivem nesses leitos de água, né? Esses animais podem ser consumidos por humanos e o problema retorna para humanos não necessariamente hospitalizados. Um outro aspecto a ser abordado aqui no contexto de saúde única é que muitos animais, especialmente gado bovino, suíno e aves, são criados com rações à base de antibióticos, que contêm antimicrobianos na sua composição. Esses animais ingerem esses antibióticos para melhorar o seu desempenho, para ganhar mais peso durante a sua criação e obtendo mais lucro assim para os proprietários, né? O problema é que quando esses animais ingerem esses antibióticos, tanto nos produtos de origem animal, como leite, ovo ou na própria carne, na proteína animal, você pode tê-la contaminada com bactérias multiresistentes ou os próprios excrementos desses animais podem ir para o meio ambiente contaminando outros animais silvestres ou plantações ou até mesmo leito de rios ou águas em geral, que vão conter resíduos de antibióticos ou bactérias multiresistentes. Então, se a gente observar, este é um belo exemplo de como há uma relação entre saúde humana, saúde animal, agricultura e meio ambiente, que é o que preconiza a saúde única, como nós vimos no encontro passado. Bom, se a gente for olhar um pouco mais essa questão do uso de antimicrobiano em animais, nós vamos observar o seguinte: uma vez que um animal ingere antimicrobianos na ração como melhorador de desempenho, ele tem um efeito colateral gravíssimo. Ele elimina bactérias sensíveis da microbiota do indivíduo, do animal no caso, e vai restar as bactérias resistentes. Agora essas bactérias resistentes têm mais espaço para expandir e elas vão se expandir e vão aumentar em número exponencialmente. Essas bactérias resistentes, representadas aqui por essa cor amarela esverdeada, elas podem contaminar a proteína animal, podem contaminar a água a partir de dejetos desses animais, podem contaminar superfícies onde são preparados esses alimentos e o próprio animal pode ter contaminação externa, né, próximo à sua área aí de defecação com essas bactérias multiresistentes e pode contaminar também, por exemplo, aqui no caso das aves, o ovo com bactérias multiresistentes. Qual que é a consequência disso? De alguma maneira, o homem entra em contato com isso, né? Ou através da ingestão de produtos de origem animal ou vegetal contaminados indiretamente por bactérias multiresistentes de animais, ou o homem entra em contato diretamente com animais, como aqui no caso um produtor, e vai se contaminar com essas bactérias multiresistentes. O que é mais impressionante, esse dado aqui do CDC, é que 1 em cada 5 infecções por bactérias multiresistentes acontecem a partir de contaminação de origem animal. Então veja, aquilo que eu falei anteriormente, não é só no hospital que a gente adquire bactéria multiresistente. É claro, o hospital é importantíssimo, nós temos que ter todo o cuidado com o hospital
porque a maioria das infecções por bactérias multiresistentes tem origem no hospital. Porém, nós não podemos esquecer do meio ambiente e dos animais. 20%, uma em cada 5 infecções por bactérias multiresistentes vem desta origem. E pode causar desde doenças leves, a pessoa ter um desconforto, uma diarreia autolimitada, até casos graves como sepsis, que traz aí um risco de vida. E qual é o papel que o farmacêutico desempenha dentro desse contexto tão importante de saúde única? Veja, o farmacêutico, nós profissionais da área, temos que nos enxergarmos como ponte de relação com as outras profissões. Por que isso? Porque o farmacêutico pode ser uma ponte para a saúde única, pela sua expertise e pela sua formação. O farmacêutico tem sólidos conhecimentos de microbiologia, ele pode atuar inclusive como microbiologista. Vários farmacêuticos atuam na área de vigilância, tanto sanitária quanto epidemiológica. Os farmacêuticos participam na indústria de alimentos e de medicamentos do controle de qualidade, e um dos aspectos é você garantir a ausência de micro-organismos nessas amostras. O farmacêutico faz parte de uma equipe multiprofissional dentro dos hospitais que preconiza o uso racional de antimicrobianos, o stewardship. Vários farmacêuticos em diferentes especialidades atuam dentro da saúde pública e dentro da produção e controle de alimentos também. Então, isso traz um arcabouço de conhecimentos que torna o farmacêutico um profissional que tem um conhecimento e uma multidisciplinaridade, um conhecimento multidisciplinar que propicia a sua ampla atuação no contexto de saúde única. Se nós formos olhar a saúde única como um guarda-chuva de conhecimentos e especialidades, nós temos aqui, destacado por essas setas amarelas, algumas das áreas que não são exclusivas, mas são áreas que o farmacêutico frequentemente atua, como, por exemplo, saúde pública, medicina humana, microbiologia molecular, economia, resistência antimicrobiana, segurança alimentar, saúde global, entre tantas outras mencionadas aqui nesta figura, mostrando a abrangência de ação do farmacêutico nas questões de saúde única. E eu queria trazer também para vocês um pouco do contexto econômico, especialmente da resistência antimicrobiana, do ponto de vista de saúde única, né? Resgatando o relatório do Lord Jim O'Neill, que nós apresentamos na parte 1 dessa série, foi um relatório extremamente importante porque trouxe uma luz econômica para o problema de resistência antimicrobiana. O Lord Jim O'Neill, quando ele foi contratado pelo David Cameron, foi justamente para trazer esse viés econômico para o problema global de resistência, né? E ele fez isso de uma maneira muito competente. Ele é um guru da área de economia e ele trouxe números que podem acontecer no futuro em relação à resistência antimicrobiana se nada for feito, né? Se não, nenhuma ação a nível global, nacional e local for tomada. E um dos valores que ele traz aqui extremamente impactante é que a resistência antimicrobiana pode custar a nível global 100 trilhões de dólares ou aproximadamente 500 trilhões de reais até 2050. Isso é custo excessivo, é um custo além do que a gente já gasta com saúde humana hoje, né? E também, um outro aspecto extremamente importante é que pode culminar em 10 milhões de óbitos por ano relacionados à resistência antimicrobiana. Para vocês terem uma ideia, hoje, 2020, o número de óbitos por câncer no mundo todo é em torno de 8 milhões. Então nós poderíamos ter, em 2050, se nada for feito, mais óbitos por resistência antimicrobianas relacionados à resistência antimicrobiana do que óbitos por câncer, por neoplasia, que é uma das doenças mais sérias que a humanidade enfrenta. Na contramão disso tudo, a gente observa dados do professor Van Boekel sobre o aumento do consumo de antibióticos na última década, na penúltima década, na verdade, de 2000 a 2010, né? Esses dados são extremamente preocupantes, porque se vocês forem observar na tela aqui, quanto mais vermelho, maior é o aumento de consumo na última década, tá? E nós temos aqui que no Brasil há um aumento em torno de 41% a 80% do consumo de antibióticos em um ano, per capita. Isso já está ajustado de acordo com a população, tá? Tem país pior? Tem. Na África, né? A Índia tem uma situação parecida com o Brasil, mas tem países que são emergentes e que estão fazendo um trabalho muito melhor do que o Brasil, como por exemplo o México, tem um decréscimo de 30% a 50%. Então, como que a gente faz para diminuir essa questão do aumento global de uso de antimicrobianos? Bom, uma das ações recomendadas no relatório do Lord Jim O'Neill é reduzir o uso desnecessário de antimicrobianos na agricultura e sua consequente disseminação para o meio ambiente. Então, o Brasil, através do Ministério da Agricultura, no PAN-BR Agro, naquele plano nacional que eu apresentei na parte 1 para vocês, ele está propondo uma série de medidas para restringir
o uso de antibióticos como um melhorador de desempenho. Porém, nós temos a percepção que o uso de antibióticos em humanos é minoria. A maior parte, por exemplo, nos Estados Unidos, do consumo de antibióticos é feito na área veterinária. Até 70% dos antibióticos produzidos são utilizados na área veterinária. Infelizmente, a maior parte dos países, incluindo o Brasil, não possui informação sobre o consumo em humanos e especialmente sobre o consumo em animais. Então também tem um movimento aí a nível nacional para que a gente consiga levantar qual que é o consumo de antibióticos na área humana e na área animal também no Brasil. Além disso, né, o uso indiscriminado de antibióticos, ele naturalmente leva ao desenvolvimento de resistência antimicrobiana, afetando tanto humanos quanto animais. Nós temos que nos recordar que o uso indiscriminado de antibióticos faz uma pressão seletiva e essa pressão seletiva elimina bactérias sensíveis e favorece a disseminação de bactérias multiresistentes. Algumas indústrias da área de alimentos estão percebendo essa situação que poderia ser uma ameaça como uma oportunidade, né? Então, como há essa tendência de diminuir o consumo global de antimicrobianos, algumas indústrias estão propondo trabalhar com alimentos livres de antibióticos, né? Como é o caso dessa marca aqui, que tem lá no seu rótulo livre de antibióticos. O próprio McDonald's anunciou recentemente que o seu McChicken seria produzido com animais que são criados sem o uso de antimicrobianos. E no outro lado tem algumas empresas que estão sofrendo pressão da sociedade organizada por ter altos níveis de resíduos de antibiótico detectados nos seus produtos. Como mostra esse relatório aqui, feito pela iniciativa privada americana, onde inúmeras cadeias de fast food foram avaliadas e poucas delas foram aprovadas, só 5 de mais de 20 aí avaliadas, né? Então, por que foram reprovadas? Porque detectou-se resíduo de antibióticos ou bactérias multiresistentes nos seus alimentos, né? Então tem várias marcas conhecidas que estão distribuídas globalmente, inclusive no Brasil. Bom, nesse ponto eu queria trazer para vocês um exemplo prático de como a gente no dia a dia de uma investigação de um surto precisou lançar mão de uma gama enorme de conhecimentos da profissão farmacêutica, mas também conhecimentos que envolvem saúde única. Eu vou apresentar para vocês aqui, a partir de agora, o curioso caso de uma bactéria chamada Phytobacter, que até pouco tempo atrás não tinha sido descrito como causadora de infecção em humanos. Para apresentar isso, eu preciso retroceder um pouco, alguns séculos atrás, e colocar para vocês como que evoluiu a questão da identificação bacteriana. Veja, a identificação bacteriana é um dos principais papéis do microbiologista dentro do laboratório clínico. E no Brasil, a maior parte das atividades exercidas pelo microbiologista clínico é o farmacêutico o responsável. Ele é o profissional que está à frente, não é exclusivo, né, mas é uma área de atuação muito importante do farmacêutico, especialmente dentro dos hospitais, tá? Então, lá no século XVII, as bactérias foram pela primeira vez descobertas pelo homem através do uso de um microscópio rudimentar que era utilizado para examinar tramas de tecido. Veja, então, o Anthony van Leeuwenhoek, que era um comerciante de tecidos, foi o primeiro a observar bactérias na história da humanidade há pouco mais aí de 340 anos. Ele observou trofozoitos de giardia nas suas próprias fezes e a partir dessa curiosidade de ter observado esse primeiro animalículo, como ele chamou, ele passou a observar água de chuva, saliva, vinagre e viu que em praticamente todos os lugares tinha esses animalículos, que mais tarde foram nomeados de bactérias, né, e protozoários também. Aí a gente salta alguns anos para o final do século XIX, na chamada época de ouro da microbiologia, onde vários experimentos foram descobertos, como a própria coloração de Gram, que já permitia classificar melhor os micro-organismos em gram-positivos e gram-negativos, até hoje muito utilizada. O Robert Koch desenvolveu o meio em placa, onde a gente cultiva os micro-organismos até hoje também. No início do século XX, nas primeiras décadas ali de 1905 a 1950, começaram a surgir as primeiras provas bioquímicas para identificar e classificar as bactérias, começar a separar e entender quem era quem era patogênica, quem causava qual tipo de infecção, quem não era patogênica, quem poderia ser utilizada na microbiologia de alimentos, enfim, foi um grande avanço, né? Paralelamente, na questão de taxonomia, a partir dos trabalhos descobertos por Fred Sanger, que desenvolveu o sequenciador de DNA,
que daria a possibilidade da gente entender qual era a sequência de bases púricas e pirimídicas que compunham o DNA, tanto de bactérias como de seres humanos, foi proposto uma reclassificação taxonômica aí por Carl Woese na década de 70, né? Separando aí em 3 domínios, bactéria, árquea e eucária. Então, as bactérias ganharam uma importância ainda maior, né? Porque as antigas classificações em reino, que eram 5 reinos, foram reduzidas a 3 classificações por domínios e 2 delas são referentes a bactérias, as eubactérias e as árqueas, né? Bom, uma série de avanços tecnológicos aconteceram na sequência, como, por exemplo, o desenvolvimento, melhor dizendo, da identificação automatizada de micro-organismos. Até em 98, o surgimento de aparelhos de sequenciamento automático do DNA de micro-organismos e outros seres vivos, até a chegada aqui, no ano de 2015, do sistema miniaturizado de sequenciamento de genoma completo. Então, assim, o que levava meses na década de 90 passou a levar dias ou poucas horas agora no século 21. Então, isso fez com que a disponibilidade de genomas, especialmente de micro-organismos que têm genomas menores em comparação com os seres humanos, estivesse prontamente disponível. E isso propiciou um grande avanço no nosso conhecimento sobre as bactérias, sobre os micro-organismos em geral. Cabe ressaltar aqui também o surgimento no século XXI, aí a partir de 2011, chegando nos laboratórios clínicos de rotina, da metodologia de Malditoff, uma espectrometria de massa que consegue identificar em poucos minutos qual é o gênero e espécie de bactéria envolvida. Ok, bom, o papel do laboratório é, entre outros, identificar bactérias. Por que a gente identifica bactérias? Para, por exemplo, definir quem é o agente etiológico que está causando aquela doença e melhor tratá-lo. Mas também, além disso, para investigar e rastrear surtos, como, por exemplo, alguns que eu vou mencionar aqui, né? Há uma grande preocupação dentro do contexto hospitalar com surtos envolvendo dispositivos ou medicamentos que deveriam ser estéreis, né? Como nutrição parenteral total, como dispositivos intravasculares e soluções intravenosas em geral. Estes componentes, eles são produzidos de maneira estéril, mas nem sempre eles têm essa esterilidade 100% garantida. Às vezes, por algum motivo, alguma falha na produção, essa esterilidade é rompida e eles acabam chegando na circulação do paciente, podendo causar doenças graves, como sepsis e até mesmo óbito. Então, existem várias publicações na literatura, e eu destaquei apenas algumas para o nosso contexto, que foi um surto de nutrição parenteral, começando, né, com um surto de nutrição parenteral na década de 70 nos Estados Unidos, que atingiu mais de 400 pessoas através de uma solução de nutrição parenteral contaminada. Naquela época, foi isolado Enterobacter aerogenes, uma enterobactéria, e Enterobacter aglomerans, uma outra enterobactéria próxima. Toda vez que o microbiologista isola um micro-organismo de importância a nível nacional ou global, ele pode depositar esse micro-organismo numa coleção de culturas. Aqui, neste caso, o Maqui e seus colaboradores, que eram do CDC, depositaram essas bactérias no ATCC, que é o American Type Culture Collection, a coleção de bactérias americana. E elas tiveram um número atribuído a elas. Nos anos seguintes, particularmente no início do século XXI, de 2000 a 2010, houve a descrição de vários outros surtos envolvendo nutrição parenteral no Brasil, aqui na Turquia envolvendo também nutrição parenteral com Panteia, que é o novo nome que o Enterobacter aglomerans recebe a partir aí do final da década de 90, com tubo de transferência contaminado de novo com Panteia, antigamente chamado Enterobacter aglomerans, e até mesmo com anticoagulante contaminado com Panteia. E veja, vários desses surtos identificados e publicados no Brasil por pesquisadores brasileiros. Tá? Eu queria que vocês guardassem esse nome, Enterobacter aglomerans Panteia, porque nós vamos falar um pouco mais dele adiante. Né? E aí, em 2013 e 2014, o nosso laboratório, lá em Paraná, foi acionado para investigar um surto de nutrição parenteral que aconteceu em vários hospitais em Curitiba e depois, na sequência, ali em novembro de 2013, também no interior do estado. E aparentemente existiam várias bactérias envolvidas. Né? Por quê? Por que existia essa percepção? Porque os hospitais indicavam que alguns isolados dessa nutrição era Panteia,
Outros conseguiram chegar a nível de espécie, Pantheia aglomerans, mas alguns hospitais identificaram como Citrobacter diversos ou Citrobacter malonáticos e até mesmo como espécies de Cluivera. Então, aparentemente, parecia que era uma infecção polimicrobiana por várias espécies de Enterobactéria. Como a gente recebeu todas essas 25 suspeitas aqui no LACEN para investigar mais aprofundadamente, usando os equipamentos de automação, de identificação automatizada, nós chegamos à conclusão que todas as 25 era supostamente Pantheia. Quando a gente fez uma técnica molecular de tipagem para verificar a semelhança das bactérias, se elas eram clonais, tinham a mesma origem ou não, nós observamos que todos os 19 isolados estudados tinham exatamente a mesma configuração, ou seja, pertenciam a um único clone. Eram clonais, tinham a mesma origem. Ok. Quando a gente retoma para a parte da identificação, para tentar verificar quem eram essas bactérias envolvidas, então nós tínhamos no início, como eu falei anteriormente, várias suspeitas de que eram diversas enterobactérias diferentes. Chegando no LACEN Paraná, suspeitou-se que todas elas eram Pantheia. Depois, quando a gente foi dar mais um passo numa investigação mais aprofundada, fazendo a sequência genética de um gene 16S, que é como se fosse a impressão digital de uma bactéria, ele é variável de uma bactéria para outra, a gente chegou em 3 hipóteses. Que esses isolados do surto ou eram uma Grimonella, ou um Phytobacter, ou um Citrobacter balonáticos. Dependendo do sistema que a gente usava para interpretar esses dados, ele dava uma identificação diferente. Bom, aí nós observamos que ia ter que olhar mais aprofundadamente. E olhamos o gene completo, não só os primeiros 500 fragmentos, mas os 1.350 pares de bases que compõem o gene, e analisamos outras espécies além da 5110 que estava envolvida no surto. E vimos que todas elas eram semelhantes e pertenciam a um mesmo gênero e a uma mesma espécie, o Phytobacter diazotróficos. Fizemos análise de 4 outros genes, como se a gente tivesse tirado a impressão digital de outros dedos, né? E conseguimos observar que realmente tratava-se de Phytobacter diazotróficos. E aí, para ter certeza absoluta, fizemos o sequenciamento do genoma completo, obtemos mais de 5.000 genes resultantes do genoma e comparamos com a base de dados e vimos que realmente a bactéria isolada no surto, a 5110, era um Phytobacter diazotróficos. Então, pela primeira vez, relatou-se na literatura médica uma bactéria oriunda de arroz chinês, que foi descrita pela primeira vez em 2008 na China, que apareceu na corrente circulatória de pacientes, levando inclusive vários deles a óbito, né? Então aí a gente começa a ver a importância da saúde única e de você mesclar os teus conhecimentos em saúde única com o teu conhecimento em saúde humana, com o teu conhecimento em microbiologia, em genética, em taxonomia, para fazer esse tipo de esclarecimento, né? Paralelamente, nesse mesmo estudo, a gente descobriu que outras cepas que estavam depositadas na coleção de cultura americana, no ATCC, que eram chamadas até então de Pantheia, na verdade não eram Pantheia. Eram pertencentes ao mesmo gênero do Phytobacter diazotróficos, mas não eram idênticas, eram similares, mas não a ponto de serem classificadas na mesma espécie. E aí a gente propõe a reclassificação desses ATCCs aqui como o Phytobacter ursing, uma nova espécie que foi publicada a partir desse estudo. Então, a identificação original dos laboratórios estava equivocada, assim como a identificação parcial do 16S feita no LACEN também estava equivocada, e na verdade nós tínhamos Phytobacter diazotróficos como o agente causal deste surto que envolveu aí mais de 50 pacientes. Então, toda vez que a gente vai fazer uma investigação de um surto ou um estudo científico, a gente tem que se aprofundar, tem que mergulhar a fundo num determinado assunto. E foi o que a gente fez em relação à Pantheia aglomerans, que era a primeira suspeita, a suspeita inicial lá de ser o agente etiológico desse surto. E nós descobrimos que ela vem evoluindo filogeneticamente, a sua classificação ao longo dos séculos aí, né? Então, no final do século XIX, ela era chamada de Bacterium aglomerans, foi subdividida em 3 gêneros na década de 60 e 70, depois foi recolocada dentro de um complexo aglomerans aqui, né, na década de 70, e dividida em 11 biogrupos. Mais tarde, em 84, em 1984, o John Brenner, que era um pesquisador muito renomado, um taxonomista renomado no CDC, classificou em 13 biotipos. O que seria isso? Seria a mesma espécie, mas com comportamento bioquímico fenotípico diferente.
E lá em 84, aí há quase 40 anos atrás, ele postulou o seguinte: provavelmente cada um desses biotipos é uma nova espécie, uma espécie diferente. E o que aconteceu nos anos seguintes? Essa suspeita dele se confirmou, né? A Panthea aglomerans ficou como biotipo 1, assim como várias outras espécies de Panthea foram atribuídas aqui, Ervínia, Cosaconia, Butialxiella e Leclercia nos anos seguintes, e o único biotipo que não tinha uma espécie associada a ele até então era o biotipo 12. E a partir dos estudos desse surto, a gente conseguiu atribuir ao biotipo 12 a espécie Phytobacter de azotróficos. Então essa é uma consequência que só foi possível devido ao avanço das ferramentas que a gente tem no laboratório, que a gente consegue lançar mão para estudar o genoma dessas bactérias. Antigamente a gente só estudava o fenótipo, passamos a estudar um gene, 4 genes, e hoje a gente consegue estudar milhares de genes ao mesmo tempo. Bom, e aí a gente retoma esse quadro, né? Então, a partir das evidências do surto que ocorreu no Paraná em 2013 e 2014, a gente consegue perceber que aqueles surtos da década de 70, por esses ATCCs, e estes surtos aqui, muito provavelmente todos eles foram causados por Phytobacter de azotróficos e não Panthea aglomerans ou Enterobacter aglomerans, como ele era chamado antigamente. A gente consegue analisar isso hoje pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia. Então hoje a gente tem o Phytobacter de azotróficos como agente causal e a primeira publicação a nível mundial que retrata o Phytobacter como agente etiológico de um surto em humanos. Se a gente vai olhar do ponto de vista de classificação taxonômica, nós usamos muito um recurso que chama-se árvore filogenética, que é essa que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Então vocês podem observar que o gênero Phytobacter ele está entre Klebsiella e Cosaconia, é próximo dessas espécies, mas em algum momento no passado lá ele sofreu mutações e evoluiu para uma nova espécie. E aqui nós temos várias cepas que eram antigamente classificadas como Panthea aglomerans, como esse ATCC aqui, essa outra 27981 e a 27982 e 989, que ficaram dentro de um novo cluster, uma nova chave ali, que é do Phytobacter ursing, uma nova espécie também publicada a partir desse estudo. Bom, quando a gente termina um estudo deste impacto, desse nível de importância, a gente tem que comunicar isso para a comunidade científica. Isso é feito através de artigos científicos, que são revisados por pares, por experts de outros países e que validam esses estudos. Então a gente publicou essa nova espécie no International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology e Desculpa, caiu no celular. Não tem problema. Então a gente publicou. Eu vou mudar até. Então foi publicado, né? Então a partir desse estudo foi publicada essa nova espécie no International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology e também foi publicado o estudo do surto envolvendo aí nutrição parenteral, que foi um surto que ocorreu em 4 estados e que tem o Phytobacter de azotróficos como um grande destaque por ele ter sido descrito pela primeira vez. Ok, e aí agora a gente começa a entrar no aspecto de saúde única, o que isso tem a ver com saúde única, né? Primeiro, foi muito discutido qual que era a fonte, qual que era a origem desses isolados, como é que esses isolados foram parar lá na nutrição parenteral, que é um produto estéril. Ele é manipulado esterilmente porque ele vai ser injetado no paciente, né? Quem é farmacêutico dessa área de medicamentos sabe bem o que eu estou dizendo. Veja, algumas evidências importantes. Das 3 espécies isoladas, Phytobacter, Acinetobacter e Rhizobium, nenhuma delas era resistente a múltiplas drogas. Nenhuma delas era uma bactéria multiresistente. Isso é importante porque minimiza a chance de ser uma bactéria de origem hospitalar. Não afasta 100%, mas diminui bastante a chance de ser uma bactéria de origem hospitalar. Todas essas 3 espécies, o habitat natural delas não é o ser humano, não é o ambiente hospitalar, é o meio ambiente. É a natureza, solo, plantas, né? Phytobacter e Rhizobium são oriundas de plantas e a Acinetobacter é oriunda do solo. Então isso mostra a importância aí da gente conhecer o ambiente e como isso se relaciona com a saúde humana, né? 2 dessas 3 espécies, o Phytobacter e o Rhizobium, raramente são vistas em infecções em humanos, né? Não dá para dizer que o Phytobacter aconteceu pela primeira vez em 2013, porque a gente mostrou aqueles dados de 1970, aquele surto nos Estados Unidos, os dados da década, do início do século XXI, que mostram que provavelmente houve outros surtos, mas equivocadamente identificados como Panthea aglomerans, né? E aí a gente chega à hipótese que houve uma contaminação simultânea
com um produto oriundo do meio ambiente e que foi usado nessas nutrições parenterais. E a gente chega à hipótese mais provável, que não foi completamente comprovada, mas as evidências levam a pensar nisso, nessa hipótese como a mais provável, que o gluconato de cálcio, que é obtido a partir de sacarose, e a sacarose vem da cana-de-açúcar, no seu processo de produção, de fabricação, teve uma falha grave na esterilização e esses 3 micro-organismos passaram. Mas, Piloneto, como assim um teste de esterilidade não detectar? Existe uma explicação microbiológica. Quando você produz o gluconato, ele tem uma concentração altíssima de eletrólitos, né? de componente ali do próprio gluconato. Essa alta concentração impede o desenvolvimento das bactérias. Mas quando adiciona o gluconato à nutrição parenteral, com lipídios, carboidratos, outros açúcares, e ele se dilui, aí você consegue restabelecer a capacidade do micro-organismo crescer. Provavelmente foi isso que aconteceu. Também decorrente desse estudo, né? O que vem depois? Sempre que a gente encerra um estudo científico, abre aí a possibilidade de mais 2, 3 ou outras investigações, né? E N investigações aí. Primeiro, a gente precisava, era um dever, era um compromisso que a gente tinha de tentar corrigir aqueles nomes de cepas que estavam depositadas com a identificação incorreta. Foi um processo longo, levou quase 2 anos, mas nós conseguimos alterar na base de dados da American Type Culture Collection o nome de 4 cepas que estavam depositadas como Pantheaglomerans. 2 delas mudaram para Phytobacter ursingi, o nome correto, atualizado, e 2 delas para Phytobacter diazotróficos. Então, dessa maneira, se a gente olha para essas cepas e olha para aquele surto de 1970, a gente consegue dizer que ele foi causado por Enterobacter cloaceae e mais 2 espécies de Phytobacter. E desde então nós temos casos envolvendo Phytobacter. Outro desdobramento que houve desse estudo científico, né? Nós temos hoje uma grande limitação para que os laboratórios de rotina consigam identificar essa bactéria. Então o Phytobacter ele é muito confundido com Citrobacter, com Leclercia, com Pantheia. Eu quero que os microbiologistas que nos ouçam agora, estão nos ouvindo nesse momento, prestem atenção nesses nomes e comecem a prestar atenção na sua rotina laboratorial, porque essas bactérias podem não ser o que elas aparentam ser, né? Leclercia, Citrobacter amalonaticus, Cosaconia, Metacosaconia, na verdade há uma grande possibilidade que elas sejam também Phytobacter. E se a gente consegue identificar corretamente essa bactéria, nós conseguimos rastrear melhor os surtos e chegar a uma conclusão da origem, de quantos casos tem, se houve casos relacionados a óbitos ou não. Nós conseguimos monitorar, controlar e mitigar os danos desse surto de uma maneira muito mais efetiva se a gente conseguir identificar corretamente essa bactéria. Então, como a maioria dos sistemas, tanto automatizados quanto manuais, não tem competência para identificar essa bactéria, porque ela não está na base de dados desses sistemas, a gente começou a ensinar alguns sistemas, como por exemplo o MALDI-TOF, a espectrometria de massa, para que ele passasse a reconhecer essa bactéria. Então, esse foi trabalho de mestrado de uma aluna nossa, de uma orientanda nossa, a Lana Mazzetti, em que ela conseguiu ensinar o equipamento a reconhecer o Phytobacter. A partir disso, o que a gente teve nos anos subsequentes ao surto de 2013 e 2014? Veja, nos 4 anos seguintes, de 2014 a 2018, posso voltar? Pode sim. Nos anos seguintes, de 2014 a 2018, nós tivemos 2 isolados de Phytobacter ursingi recebidos no LACEN Paraná, com um detalhe: começa a aparecer um perfil de multiresistência. Vocês devem se recordar que os isolados do surto de nutrição parenteral em 2013 eram sensíveis à grande maioria dos antibióticos, porque eram de origem ambiental. Aqui eu já tenho uma evidência extremamente importante. Esta bactéria, isolada nestes anos aqui, no decorrer desses anos, esses 2 Phytobacter ursingi, são positivos para um gene chamado BLACAPC, que é uma carbapenemase, para quem não é da área de microbiologia, né, uma breve explicação, é uma enzima que a bactéria produz, que degrada todos os antibióticos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são usados em mais de 60% das terapias antimicrobianas em humanos. Então, esta única enzima confere de uma vez só resistência a todos esses antibióticos. São mais de 40 utilizados na prática clínica diária, né? Então, extremamente importante, uma das enzimas mais preocupantes em termos de controle da disseminação da resistência. Nós encontramos, então, em 2 isolados de uma bactéria que vem do ambiente. Por que isso é tão importante?
Ela é uma bactéria que veio, tem origem de plantas, Phytobacter, e que está se adaptando ao ambiente hospitalar. E está adquirindo e se tornando cada vez mais resistente. Nos anos seguintes, 2018 a 2020, nós temos mais 4 isolados, 2 de Yersinia e 2 de diazotróficos. Então, no período aí de 6, 7 anos, 6 novos isolados de Phytobacter. Piloneto, isso é muito pouco. Para que se preocupar com isso? A nossa preocupação está aqui, nos últimos meses. De março de 2020 a maio de 2020, nós isolamos outros 4 Phytobacter Yersinia. Então, o que nós estamos investigando neste exato momento, né, em junho, julho de 2020, é se não está tendo um novo surto por Phytobacter nos hospitais no Paraná, e talvez até no Brasil, mas que esse surto não está sendo reconhecido porque os laboratórios não conseguem investigar adequadamente o Phytobacter. E, além disso, né, a história sempre pode ficar mais interessante, nós temos uma nova espécie que está sendo provisoriamente chamada de Phytobacter brasiliense, porque foi descrito, está sendo descrita pelo nosso grupo aqui no Paraná, em Curitiba. Né? E do ponto de vista de invasividade, Piloneto, essas infecções estão ficando cada vez mais graves, a gente tem que se preocupar com elas? Sim. Olha o cenário que a gente tinha. 2014 a 2008, eu tinha um isolado de swab retal e um isolado de urina. Ok, uma bactéria que está no trato gastrointestinal, ela facilmente chega na uretra, ascende, vai até a bexiga e causa infecção urinária. Esse é o caminho comum para a grande maioria das enterobactérias, inclusive a Escherichia coli. Nos anos 2018 a 2020 também, 3 isolados de swab retal e um isolado de urina. Mas agora, março, abril e maio de 2020, a gente tem os 4 isolados, sendo 3 de sangue, ou seja, causando sepsis, pelo menos bacteremia, e 1 de catéter, infecções muito mais invasivas. Então aí tem 2 hipóteses, ou essa bactéria foi infundida diretamente no sangue desse paciente, ou ela está aumentando a sua invasividade e conseguindo atingir a corrente circulatória desses indivíduos. Nós vamos ter que olhar muito mais aprofundadamente para o genoma todo dela, né? Analisar esses 5.000 genes que ela produz aí e ver se tem genes de invasividade específicos que as outras não tinham e que estão favorecendo essa maior invasividade. O que nós estamos fazendo no presente momento? O LACEN lançou uma nota informativa para todos os hospitais e laboratórios do Paraná, solicitando que cepas suspeitas que tenham certas características semelhantes ao Phytobacter sejam enviadas para investigação no nosso laboratório central. Né? Além disso, esse tema está muito presente no mundo científico, na questão das reclassificações microbianas que estão acontecendo, como mostra esse trabalho que aceita há pouco mais de 2 meses, né, do Departamento de Pesquisa da Agricultura Chinesa, que é semelhante à nossa Embrapa, que são departamentos de pesquisa muito profícuos e muito bem estruturados, com pesquisadores muito competentes, que está propondo uma unificação do gênero Metacosaconia com o gênero Phytobacter. Tá, mas e qual que tem prioridade aí, Piloneto, se elas são iguais? Bom, por 3 semanas, o gênero Phytobacter foi publicado antes, foi validamente publicado antes do que Metacosaconia. Então, toda bactéria que até hoje era chamada Metacosaconia deve se transformar em Phytobacter, como mostra esse quadro aqui. Né? Nós tínhamos vários isolados clínicos e ambientais de casos de ascite humanos, casos de isolados de nematodas, de esgoto ou periretais, que eram chamados de Metacosaconia, Enterobacteriaceae, Cluivera e que vão passar a se chamar Phytobacter. Né? Aqui nesse quadro nós podemos observar aqui que todos eles foram renomeados como Phytobacter diazotróficos, a maioria, Yersinia e até mesmo a Phytobacter palmi, descrita por um grupo de pesquisadores da Suíça que são parceiros nesse nosso estudo do Phytobacter brasiliense. Então, nessa história que a gente acabou de contar para vocês sobre o Phytobacter, sobre o surgimento dessa nova espécie e sobre a relevância e a importância dela para a saúde humana, qual que é o papel do farmacêutico nesse contexto? Bom, primeiro, ele é fundamental e ocorre em diversas áreas. O farmacêutico domina muitas ferramentas de microbiologia, inclusive microbiologia clínica, mas também entende um pouco de microbiologia ambiental. Ele sabe trabalhar com ferramentas de epidemiologia, domina as técnicas de biologia molecular para fazer inclusive o sequenciamento de genoma completo, consegue analisar por regras de bioinformática e genética o comportamento desses micro-organismos
e sabe se aprofundar no estudo de taxonomia. É claro que nesse presente estudo a gente não fez tudo isso junto. Tem vários colaboradores, inclusive de diversas áreas, da biologia, da biomedicina, da biotecnologia, mas o farmacêutico ele consegue conversar com todas essas áreas, inclusive com a área médica, a enfermagem e as áreas mais voltadas à genética e à microbiologia em si, e ele consegue fazer o link de todas essas áreas, né? Então, o que a gente queria trazer para vocês nesses 2 episódios dessa nossa conversa sobre saúde única? Primeiro, disseminar o próprio conceito de saúde única, conscientizar, em segundo lugar, conscientizar o farmacêutico da sua importância nesse papel multitarefas e num grupo multiprofissional que envolve a saúde única. Também faz parte do programa proposto pelo Conselho de levar capacitação ao farmacêutico. E a nossa demanda foi que levasse capacitação especificamente em saúde única, o que foi prontamente atendido. Também estamos estimulando e tendo uma aceitação muito positiva e ampla a participação dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Farmácia em fóruns de saúde única e de resistência antimicrobiana, chamando atenção para esse assunto, como, por exemplo, a participação do CRF na Aliança Interinstitucional em Saúde Única, entre outros, né? E gostaria de ressaltar para vocês aquela imagem do farmacêutico como ponte entre o veterinário, o médico, o biólogo, o engenheiro ambiental. O farmacêutico tem conhecimento e tem domínio de assuntos e consegue ser multiprofissional e falar várias línguas ao mesmo tempo com esses diferentes profissionais, né? E claro que o objetivo final é que a gente tenha uma melhoria global, que a gente consiga ações multiprofissionais e que a saúde única seja cada vez mais conhecida e que a gente consiga cada vez mais controlar e evitar a disseminação de doenças que têm um enfoque em saúde única, que vem do ambiente, que vem de animais, né, como esse exemplo do Fitobacter que a gente citou, e que a gente consiga ampliar o nosso leque de atuação. E aí eu gostaria de deixar 2 mensagens para vocês, uma mensagem e uma frase, né? Essa frase aqui, eu me motivo muito com ela, né? E eu acho que o exemplo que a gente colocou para vocês, tanto de saúde única como essa investigação do surto, envolve muito isso. Aonde alguns observam uma grande ameaça, outros podem observar uma grande oportunidade. Então, espero que vocês reflitam sobre o que a gente conversou nesses 2 últimos encontros e percebam como esse é um novo campo de atuação para o farmacêutico. É mais um campo onde você traz toda a sua experiência, sua bagagem, sua formação profissional e você se desenvolve técnica e profissionalmente numa nova área, né? E também deixar uma frase do nosso pai da microbiologia, eterno pai da microbiologia, Louis Pasteur, em que fala o seguinte: prestem atenção aos benditos lugares que denomina-se com a palavra laboratório de tantos significados. São os tempos do futuro, do bem-estar e do desenvolvimento. É onde a humanidade se fará maior, mais forte e melhor. Onde se aprende a ler obras da natureza, obras de avanço verdadeiro e de ampla harmonia. Eu não poderia deixar de fazer um agradecimento final a todos os profissionais que participaram desse estudo, né? Meu orientador, o professor Marcelo Mira, nossos colegas da microbiologia do LACEN, da Anvisa, os colegas microbiologistas de Porto Alegre, da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul, da Secretaria Municipal de Saúde e também os alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que participaram comigo, direto ou indiretamente, desse projeto, né? Sem deixar de agradecer também a diretoria do LACEN Paraná, que sempre apoiou e incentivou esses estudos, né? E também os nossos parceiros da Universidade ZOL, Fábio Rezonico e Theo Smits, que desde o começo da investigação do surto participaram de maneira efetiva. Então, mostrando para vocês que o que a gente falou aqui da importância de uma ação global, de uma investigação multiprofissional, são termos inerentes à saúde única que a gente deve praticar no nosso dia a dia, como a gente fez aqui e está exemplificando para vocês que pôde fazer, né, teve a oportunidade de fazer e que traz um outro nível de conhecimento para a sociedade em geral. Então, meu muito obrigado por tomar esse tempo de vocês aí e espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais sobre saúde única, que se sintam motivados, fiquem curiosos e vão procurar ler mais a respeito do assunto, porque realmente é um tema extremamente atual e importantíssimo para a nossa profissão. Então, meu muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente e até uma próxima.